Boa noite, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Damos graças ao nosso Deus por mais essa sexta-feira, por mais esse momento do nosso estudo da Santa Palavra. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês que tem participado, que tem ajudado a gente seguir, nessa meditação, buscando aprender da Palavra de Deus. Hoje, João capítulo 6, eu já peço se tiver alguém conectado aí, que dê um ok já, né? Hoje também tenho aqui a ajuda da minha namorada, da Carla, que está me ajudando aqui nos estudos, me ajudou a preparar e também está me ajudando agora na filmagem. Também sou muito grato a Deus pela vida dela e por cada um de vocês também que ajuda, participa, manda mensagem aí. A gente faz para Deus, mas a participação de cada um de vocês é muito importante também, porque eu não faço nada só para mim, né? A gente faz para a gente dividir, é um alimento que a gente faz para repartir. E eu dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Então, como eu disse para vocês, João capítulo 6, certo? João capítulo 6 é um capítulo bem grande, né? São 71 versículos. A gente vai separar ele em 3 partes para a gente fazer um estudo que a gente não deixe passar, né? Os detalhes e também que não fique muito cansativo, tá? Então hoje nós vamos fazer do 1 ao 21, certo? Então nós vamos fazer esse estudo do capítulo 6 em 3 vezes. A primeira parte de hoje a gente vai dividir em 2, que é a primeira multiplicação, né, dos pães e peixes que Jesus fez. E a segunda parte é Jesus andando sobre o mar de Tiberíades ali, né? Então, do 1 ao 15 e do 16 ao 21. Amém? Convido vocês a gente fazer uma oração, para a gente pedir direção do Espírito Santo, para que a gente possa começar e que a gente possa entender, né, e praticar essa santa palavra de Deus. Amém? Oramos. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso intercessor, nosso ajudador. Tu és Deus presente conosco aqui na terra. E através de Ti, viemos agradecer por mais esse dia. Viemos também agradecer por mais essa sexta-feira, por mais esse momento que estamos ligados por Ti, Espírito Santo, para que a gente possa, através da Tua Santa Palavra, aprender com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, para que a gente possa estar seguindo esse caminho que é Cristo e soubemos que somente por Cristo chegaremos ao nosso Deus. Então somos gratos por mais essa semana e viemos te pedir, humildes de coração, que você prepare os nossos corações para receber essa palavra, que você abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que a gente possa estar enxergando e escutando e automaticamente guardando em nossos corações a Tua Santa Palavra. E também que a gente possa estar dividindo o que a gente vem aprendendo, que a gente não venha só guardar para nós, que a gente possa também dividir a Tua Santa Palavra. Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal. João, capítulo 6, do 1 ao 15. Primeira parte, tá? A primeira sessão dessa primeira parte. Tá? Então convido vocês a pegar suas Bíblias para a gente fazer, né, essa imersão aqui na Palavra de Deus. É claro que é um estudo humilde, mas é feito de coração, com dedicação. E com certeza é muito importante, né, cada um que tem participado, que tem ajudado. E se você sentir no seu coração, quiser marcar algum amigo, quiser compartilhar o vídeo, é para honra e glória do nosso Senhor. Aqui não tem nada do homem, é da palavra, e que a gente possa então estar meditando na palavra de Deus agora. Amém? Então, do 1 ao 15, a primeira multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez, né? Então, faremos a leitura completa, do 1 ao 15, e depois vamos meditando aqui na palavra. Amém? Então, aqui na minha NVT diz assim: depois disso,
Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Era quase tempo de festa judaica, da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria um monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Amém? Então, esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele é o mais documentado e o mais público dos evangelhos, tá? Porque ele está registrado em todos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? E esse sinal também mostra que Jesus cumpre aquele simbolismo, né, relacionado à provisão do maná a Israel no deserto, feita por Deus através de Moisés, como está lá em Êxodo 16, do 1 ao 36. Tá? Esse simbolismo é quando o povo saiu do Egito e estava atravessando o deserto, né? E então Deus mandava o maná, que era o pão que descia do céu, né, todos os dias para o povo. Tá? Então Jesus cumpre esse simbolismo do pão, tá? Que semana que vem a gente vai ver o pão da vida, que ele fala, né, que ele é o pão da vida. Então ele está cumprindo esse simbolismo, né, que Jesus estava cumprindo, né? Êxodo 16, do 1 ao 36, que foi quando Moisés, no deserto, Deus, através de Moisés, né, falou para o povo que ia mandar o pão todos os dias. Então esse pão caía do céu para eles, então não faltava nada, né? E também a gente sabe que no tempo de Jesus, os rabinos ali, o pessoal que meditava na palavra, né, sabia que viria o Messias, eles acreditavam que na vinda do Messias, né, choveria pão do céu mais uma vez, como acontecia no deserto, para cumprir, né, esse simbolismo que Jesus estava cumprindo agora, né? E de certo modo foi o que aconteceu. Jesus já estava no céu, como diz no início do Evangelho de João, né? Então Jesus vem à Terra e cumpre esse simbolismo, né, também, porque o pão, agora, como eu falei, semana que vem a gente vai ver ele falando que ele é o pão da vida. Então, de certo modo, é o que acontece aqui, né? Esse pão, né, que dá a vida eterna para nós, não é o maná
que daria o sustento para o dia, mas é o pão que nos dá o alimento para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Então, nesse momento também, quando ele faz essa multiplicação, né, ele cumpre esse simbolismo desse pão que desceria do céu para nos dar a vida eterna. Amém? Então, se tu quiser, tu anota aí para te meditar nessa parte do Êxodo. Êxodo capítulo 16, do 1 ao 36, tu vai ver Moisés recebendo, né, da parte de Deus e falando para o povo que Deus mandaria esse pão para sustentar eles todos os dias no deserto. Então, meditando sobre essa parte, sobre esses 15 versículos, a gente pode destacar 7 verdades. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reler de novo aqui as partes que estão relacionadas para a gente meditar e tentar fazer aqui uma explicação e uma aplicação, certo? Da palavra de Deus. Então, uma dessas 7 verdades, tá? Uma necessidade a ser suprida. Tá? Eu vou reler de novo aqui, do 1 ao 4, tá? Que nos diz assim: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda a parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte, sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Tá? Então, o que a gente pode trazer aqui nessa aplicação? Uma verdade, uma necessidade a ser cumprida. Então, a gente vê que o evangelista João contextualiza esse trecho bíblico, né, na proximidade da Páscoa, como está dito aqui. Tá? Também ele antecipa, né, o célebre sermão de Jesus sobre o pão da vida. Então, como eu falei para vocês, esse acontecimento da multiplicação de pães está perto da Páscoa e está antecedendo esse célebre, né, sermão que a gente vai meditar, se Deus permitir, semana que vem, sobre o pão da vida, que Jesus fala que ele é o pão da vida, como a gente estava falando. Tá? Então, Jesus estava multiplicando esses pães, né, para ilustrar a gloriosa verdade de que ele é o pão da vida. Tá? E a grande multidão que vem ao encontro, como está enfatizado aqui, que vem ao encontro de Jesus, ela não busca Jesus movida por uma fé genuína, porque está bem registrado aqui que eles viram, né, porque tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Tá? Então a gente vê que essa multidão, ela não vem movida pela fé genuína. Tá? Vocês vão entender isso ao seguir o texto. Por quê? Eles veem Jesus apenas como um operador de milagres. Certo? Então eles buscam Jesus como alguém que pode ajudá-lo em suas necessidades imediatas. Tá? Mas mesmo assim, como a gente disse, né, que estão registrados em todos os outros evangelhos, a gente meditou um pouco também sobre os outros evangelhos, para a gente trazer algumas visões dos outros discípulos. Tá? Então, analisando também os outros evangelhos, a gente vê que está relatado também que Jesus sentiu compaixão dessa multidão. Tá? Como está em Marcos. Tá? Então a gente vê que mesmo Jesus sabendo, conhecendo o coração deles, que eles estavam, com certeza, né, a grande maioria estava buscando alguém que suprisse as necessidades imediatas, né? Buscando alguém que pudesse realizar os milagres, como está exclamado, o próprio texto nos diz, porque tinham visto os sinais, certo? E como eu disse, mesmo assim Jesus sentiu compaixão dessa multidão, né? Pois eram ovelhas sem pastor. O próprio Jesus fala isso, né, no Evangelho de Marcos. Então ele passa a ensiná-los, a curá-los, né? Então mesmo assim, né, Jesus, sabendo que eles estavam buscando apenas por essas necessidades imediatas, Cristo alimenta, Cristo cura,
porque via eles como ovelhas sem pastor. Né? Aquele determinado tempo em Israel, o povo estava sem pastor, vinha passando ali por aquele período, o período interbíblico, que é chamado entre o Antigo e o Novo Testamento, certo? Aqueles 400 anos, né, de silêncio. Então, tinha, né, os estudados da palavra, mas esses líderes religiosos estavam buscando as suas necessidades, não realmente passar a palavra para o povo. Tá? Por isso Jesus exclama que sentia compaixão, porque eles eram ovelhas que estavam sem pastores. Sem pastor, perdão. Então, dessa forma, Jesus nos ensina que Ele, como divino provedor, Ele se importa com nossas necessidades e atende a nós segundo a sua imensa bondade. Certo? A gente consegue ver que mesmo, às vezes, a gente buscando Jesus somente quando estamos precisando, Ele mostra que Ele é o divino provedor, que Ele se importa com as minhas e com as tuas necessidades. E Ele nos atende segundo a sua imensa bondade. Amém? No 5 ao 7, a gente destaca uma outra verdade. Uma visão a ser compreendida. Porque a palavra de Deus nos diz assim: Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, uma visão a ser compreendida. Então, Jesus aproveita, né, essa ocasião para colocar Filipe em prova. Né? E Filipe responde, né, que o problema não era onde comprar, mas como comprar. Né? Vendo num quesito de economia, né? Vamos ver aqui Filipe como um economista. Ele explica que mesmo que a gente trabalhasse vários meses, a gente não conseguiria comprar. Ele foi bem, tá? Porque em calcular os valores, né? E também o número de pessoas, né? E quanto a isso havia uma diferença, né? Um abismo, né? Como se diz, entre a receita, que era o dinheiro que eles poderiam arrecadar, e a despesa, que é o que eles teriam que gastar. Então, no quesito de economia, né, Filipe foi muito bem. Mas no quesito fé, né, ele estava reprovado. Porque ele não tinha nenhuma visão espiritual. A gente sabe que aqui, quando inicia o capítulo, depois disso, né, a gente não tem o tempo exato, mas João 5, João 4, Jesus fez sinais. No João 5, Jesus curou um paralítico no sábado. Então, os discípulos já estavam vendo os sinais que Jesus estava fazendo. Mas, nesse momento, ele não viu com fé. Né? Ele não estava com a visão espiritual dele aguçada. Ele só viu o problema e não analisou a solução. Né? Ele só viu a limitação humana. Na limitação humana, eles poderiam trabalhar vários meses e não conseguiriam dinheiro para alimentar toda aquela gente. Mas ele não viu a onipotência divina naquele momento, porque eles já estavam vendo os sinais que Jesus estava fazendo, principalmente aqui, como a gente começou a meditar no capítulo 1 de João. A gente já viu que Jesus transformou água em vinho, né? Jesus curou o filho do soldado romano, oficial, e também aqui Jesus curou o paralítico no sábado. Então eles já estavam vendo a divindade de Jesus. Mas a gente entende também que como humanos, como ser humano, com a nossa própria força a gente não consegue. E até os próprios discípulos que passaram 3 anos com Jesus só conseguiram entrar e começaram a realizar a obra de Jesus depois que Jesus enviou o Espírito Santo. Né?
na festa de Pentecostes, né? Então a gente consegue entender que o ser humano, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Jesus e a ajuda de Deus, a gente nada pode. Então era essa, uma visão a ser compreendida. Olhar com os olhos espirituais, né? Ter a visão espiritual e saber que o nosso mestre, ele pode suprir, como ele supriu a necessidade física daquela multidão, né? Como se fala aí em 5.000 homens, né? Então podemos analisar que se fossem somente 5.000 homens, alguns estudos aqui analisam que poderia ser na média de 20.000 pessoas, entre mulheres, crianças e homens. Então, se ele conseguiu também suprir a necessidade física, ele também hoje, com a ajuda do seu Espírito Santo, que ele já enviou para nós, ele também vai suprir as nossas necessidades espirituais. Amém? A terceira verdade que a gente pode destacar aqui: a falta humana, né, a ser superada. A nossa falta, né, a falta humana a ser superada. Do 8 ao 9, a palavra nos diz assim: então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Essa é a falta humana a ser superada. Essa falta humana, que falando em outras palavras, é a diferença entre o valor previsto e o valor realmente obtido. Não sei se vocês conseguem entender nessa visão. O valor previsto, 5 pães e 2 peixes. E o valor realmente a ser obtido. Tá? Filipe acentuou a falta de dinheiro, como a gente viu agora nos versículos anteriores, e André destacou a pequena quantidade disponível de alimento para tanta gente. Mas nenhum dos dois, né, conseguiu discernir, né, a disposição e a onipotência, né, a disposição e o poder de Jesus para resolver esse problema. Certo? Então a gente viu que Filipe acentuou a falta de dinheiro e André agora fala: ó, tem só 5 pães e 2 peixes, mas que adianta, né? Nenhum dos dois conseguiu discernir a disposição de Jesus para resolver o problema. Então, mais uma aplicação aqui dentro dessa parte. Quando a gente olha para a insignificância dos nossos recursos, né, e a grandeza dos desafios que a gente tem, a gente vai ficar desapontado, né, porque muitas vezes não temos os recursos, nossos recursos humanos diante dos desafios. Se a gente olhar que nem André e que nem Filipe olharam nesse momento, a gente vai ficar desapontado, certo? Mas o milagre de Jesus em nossas vidas, ele ocorre quando a gente decreta a nossa falência, decreta que a gente não consegue, decreta a falência dos nossos recursos. Então a gente nos mostra, quando a gente nos mostra totalmente dependentes de sua provisão, né? É nessa parte, quando a gente decreta a nossa falência e quando a gente se torna realmente dependente da provisão de Jesus, né? A gente não pode fazer o milagre, mas podemos levar o que temos às mãos de Jesus. Filipe e André não poderiam fazer aquele milagre, mas eles poderiam levar às mãos de Jesus. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente olha para a nossa força humana, para os nossos recursos e para a grandeza dos desafios que a gente tem, se a gente não levar em oração a Cristo, a gente vai se desapontar. Mas, com certeza, Jesus pode, através do seu Santo Espírito, ele consegue nos ajudar. Certo? Deus nos chama também para colocar em nossas mãos o que nós temos. Deus nos chama para colocarmos em suas mãos o que nós temos. Do mesmo modo que Jesus chamou ali os discípulos, Deus também nos chama para que a gente possa colocar nas mãos
e dizer, Senhor, eu não consigo com a força do meu braço, mas tu consegue. Então, ainda que seja, né, alguns pães e peixes, pequenos e poucos, Ele cuidará da multiplicação. Mesmo que a minha força para resolver uma dificuldade, se a gente levar e botar nas mãos de Deus, Ele vai ter a melhor solução. E Ele vai multiplicar a fé, vai multiplicar o milagre, né, segundo a sua vontade. Amém? Então Deus nos chama para nós colocarmos em suas mãos o que a gente tem. Então, através da oração, a gente entrega nosso coração, a gente entrega a nossa família, a gente entrega tudo que tem nas mãos de Deus, para que Ele venha resolver e multiplicar e fazer o que seja de sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? O versículo 10 nos traz mais uma verdade, uma aplicação. Uma organização necessária. Por que eu digo isso para vocês? O versículo 10 nos diz assim, Jesus respondeu, digam ao povo que se sente. Então todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então, uma organização necessária. Então, antes de realizar o milagre, Jesus mandou a multidão assentar-se. Antes de realizar o milagre, Jesus mandou a multidão assentar-se. Certo? O que a gente pode também trazer de aplicação? Que essa é uma organização necessária. Certo? O milagre divino não dispensa a organização humana. A obra de Deus precisa ser feita com ordem e decência. Né? Uma multidão sem organização pode causar imensos transtornos. Então a gente vê que Jesus fala, assentem-se, manda o povo que se sente. Então, o milagre, a obra divina, precisa ter ordem, precisa ter decência, precisa ter uma organização. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo meu. Se eu não me organizar durante a semana, para estudar as Bíblias, para estudar a palavra, para buscar a ajuda de pessoas que se gastam a sua vida estudando a palavra de Deus. E aqui nesse momento eu vou citar, claro, tem as Bíblias de estudo, mas tem pastores. Aqui nesse caso tem uma grande parcela aqui do Hernandes Dias Lopes, né? Outros pastores também, Luiz Saião, Marcos Granconato, Augusto Nicodemos. Então a gente vai se organizar, vai se dedicar durante a semana, vai buscar ouvir pessoas também que se dedicam sua vida na palavra, para que eu venha aqui falar sobre a palavra de Deus. Porque não adianta eu vir aqui, não estudar durante a semana e pegar a palavra, começar a ler e começar a falar o que eu acho sobre a palavra. E, infelizmente, isso acontece em muitas igrejas. Não tem uma organização, não tem uma dedicação, certo? Às vezes a gente vê pessoas que leem um trecho e aí começam a falar e começam a desenrolar um assunto que no fim não fala nada sobre o que está sendo pregado aqui, sobre o que a palavra está dizendo. Então o que transforma a vida das pessoas não é às vezes o meu testemunho ou o que eu acho, mas é a palavra de Deus. Então por isso também que tem que ter uma organização, principalmente num culto. Certo? Aqui, claro, eu não sou um pastor, eu não sou um estudado, mas faz 2 anos que a gente vem buscando trazer esses estudos e cada vez eu me sinto mais necessitado a estudar e durante a semana me dedicar para que a gente possa também chegar aqui e trazer um alimento sólido, né? Um arroz e feijão que dê um alimento, porque leite, né, só o leite não vai alimentar. Então é importante ter, nesse momento Jesus fala que tem que ter essa organização. Né? O milagre divino não dispensa a organização humana. Amém? Então que a gente
tem que se dedicar para as coisas de Deus, para que a obra seja feita certa, para que a obra venha a ser feita através do Espírito Santo. Não através do que eu acho, através somente dos meus testemunhos. Claro que o testemunho ajuda, mas no momento da palavra e do culto, tem que ser somente a palavra, somente Cristo. Amém? O versículo 11 nos traz mais uma verdade, uma multiplicação generosa. Porque o versículo 11 nos diz: então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Então a gente vê que há um ato sagrado seguido por Jesus aqui, nesse momento. O ato sagrado. Ele tomou o pão e o peixe e agradeceu a Deus. Deu graças. Então, que exemplo e que ato sagrado é nos dado aqui por Jesus. Ele pegou o pão e agradeceu. Então, nesse momento também a gente entende, quando a gente pega o pão para se alimentar ou para dividir, dar graças. Ele agradeceu a Deus. Depois, ele entrega aos discípulos, que os repartem com a multidão. Então, uma aplicaçãozinha aqui. O milagre da multiplicação é da parte de Jesus, é da parte de Deus. Tá? E a obra da distribuição é da responsabilidade dos discípulos. Jesus vai ter sempre o pão com fartura para os famintos. Mas cabe a nós a sublime tarefa de alimentá-los. Aqui, com certeza, a gente está falando de um pão, não somente de um pão físico, mas do pão espiritual, que é Cristo. Então, a parte da multiplicação é com Jesus. Mas a obra da distribuição é com os discípulos, é com aqueles que já entenderam, aqueles que retêm a palavra de Deus, tem que dividir. Então, é tarefa nossa, que lê a palavra, que ora a Deus. Então, essa tarefa é minha e tua. Amém? Temos essa tarefa de distribuir esse alimento. Pessoas estão morrendo sem conhecer a palavra, sem conhecer Jesus. E se nós não fizermos a nossa parte, com certeza também vamos ser cobrados disso. Porque a gente está tendo esse alimento e não estamos distribuindo. Estamos enchendo os nossos celeiros e não estamos distribuindo. Então, a gente entende que a gente leva o Evangelho até os ouvidos das pessoas. E o Espírito Santo vai levar dos ouvidos para o coração. Amém? Somos cooperadores de Deus. O milagre vem de Jesus, mas nós o repartimos com a multidão. Não temos o pão, mas o distribuímos a partir das mãos de Jesus. Amém? Então essa multiplicação generosa, a gente também tem parte em fazer essa distribuição. Amém? Versículo 12 e 13 nos traz mais uma verdade. Uma mordomia necessária. Por quê? Porque depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Então, a fartura da provisão não autoriza o desperdício da sobra. Os recursos infinitos não são desculpa para o desperdício. O desperdício é pecado. Quando o Senhor supre as necessidades de seu povo, há abundância, mas não o desperdício. Amém? O dom de Deus não pode ser desperdiçado. O pão
é fruto da graça de Deus. E não podemos jogar fora a graça de Deus. Aqui a gente está trazendo, porque a palavra de Deus é tão rica que em determinado momento ela nos traz uma aplicação sobre o pão espiritual. Aqui, por isso que é importante esse estudo do versículo e da palavra, de entrar, que aqui a gente está vendo que Jesus está falando do pão físico, que alimenta a carne. Tá? Então a gente não pode desperdiçar, certo? Porque a gente sabe que hoje em dia, falando em números e no estudo, hoje a gente é mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E hoje em dia mais de 1 bilhão de pessoas vão para a cama com o estômago roncando, com fome. Então também essa parte desse estudo vem nos trazer essa lição, certo? Porque o problema do mundo não é a falta de provisão, mas uma distribuição injusta. Né? O que falta no mundo não é o pão, mas a compaixão. E em vez de desperdiçar o pão que sobra em nossa mesa, devemos recolhê-lo e repartir com os necessitados. Né? Então aqui nesse momento também a gente consegue aprender que a gente também tem esse chamado de distribuir o pão espiritual, mas também de distribuir o pão material. Né? Ninguém é tão pobre que não possa ajudar com um quilo de alimento, que não possa levar um pão para quem necessita. Então também nesse momento a gente tem esse chamado também aqui. Uma mão leva o pão que alimenta o espírito, a outra mão leva o pão que alimenta a carne. Amém? Então nesse momento a gente consegue ver aqui, versículo 11, 12 e 13, 3 versículos nos traz uma linda aplicação. Somos chamados também para distribuir o pão espiritual, mas também chamados para distribuir o pão físico, que alimenta a carne. Amém? Versículo 14 e 15 nos traz mais uma verdade, uma tentação perigosa. Por quê? Porque quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Então essa parte do texto nos mostra claramente que tipo de Messias que o povo queria. Ou seja, alguém que fizesse tudo a fim de suprir as necessidades físicas do povo, com poder terreno e político. Então, se até os próprios discípulos, até um determinado tempo, não entendiam, né, que queriam que Jesus fosse aquele rei com poder político, com poder terreno, né? Aqui o povo também, que quando viu os sinais, que olha, com 5 pães e 2 peixes alimentou todo mundo, é esse o Messias. Então por isso que já no início aqui a gente vem trazendo que o povo estava olhando Jesus não como o verdadeiro Messias que daria a vida eterna, mas sim como um rei, um Messias que pudesse suprir as necessidades do momento. Um Messias que tivesse um poder terreno e político. Certo? Mas Jesus viu nessa atitude, podemos fazer um contraste aqui, certo? Com as tentações do deserto. Vocês lembram quando Jesus foi batizado por João? O Espírito Santo conduziu ele para o deserto a ser tentado por 40 dias. Pelo diabo, pelo nosso inimigo. Tá? Então assim, certamente Jesus viu a mesma, né, porque ali, né, ele sofre essa tentação, ali o nosso inimigo fala para ele: tu tem poder de transformar essas pedras em pães, transforma. Tu tem o poder de te jogar daqui de cima, que os anjos vão. Então,
ali Satanás faz um jogo de coach ali também, né, com Jesus. Tu pode, vai, te joga daqui, tu consegue, os anjos vão te ajudar. Vai, transforma essas pedras em pães, tu consegue, tu tem poder, tu pode. Né? Então tem até um meme que fala, né, que Satanás foi o primeiro coach, né? É claro que a gente precisa incentivar as pessoas, né? Precisa, principalmente em tempos difíceis, mas o que transforma é o Evangelho. É a verdade e dizer, se a gente não se arrepender, tu vai para o inferno. Não adianta tu ficar passando pano no ego das pessoas, né, massageando o ego, porque isso não vai adiantar. Infelizmente a gente vê um evangelho, às vezes, sem a verdade, né? Sem essa força de dizer para as pessoas, olha, existe um inferno sim, que muitas vezes bota o homem no centro. Esse evangelho, infelizmente, aí, que hoje em dia é pregado, bota o homem no centro. Tem até uma frase de um herege que diz aí que a gente é o ponto fraco de Deus. Então é isso, pessoal. A gente tem que pregar a verdadeira palavra para que a gente não venha cair nessa tentação perigosa também. Amém? Então Jesus vê quando o povo... Porque Jesus conhecia o coração, conhecia a intenção, conhecia o pensamento deles. Então Jesus com certeza, né, a gente consegue ver aquela tentação de Satanás, né, querendo dizer para eles, se tu te prostrares, eu te farei rei. Então a gente cita isso aqui, não que Jesus tenha falado, mas a própria palavra aqui nesse momento liga tudo. O pão em pedra, liga a magnitude de ser o rei. Então aqui a própria palavra vai ligar uma coisa com a outra, certo? E ele sabia que não era dessa maneira que deveria cumprir a vontade de Deus e conquistar a libertação do seu povo. Não era desse jeito. Por isso ele evitou essa multidão e se retirou para as colinas, como o próprio texto diz. Então, e também, como a gente analisando os outros evangelhos, é dito que também que isso seria uma grande tentação para os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos seriam discípulos de um rei. E com certeza, como eles ainda não estavam preparados, isso subiria para a cabeça deles. Então, Jesus sabia, ele sendo Deus, ele saberia suportar isso. Tanto é que suportou. Mas, a partir do momento que a multidão clamasse Cristo como rei, os seus discípulos seriam tentados. Então, ele também, analisando os outros evangelhos, a gente vê que ele saberia que isso seria uma tentação grande demais para os seus discípulos suportar. Por isso, ele pega e diz para os seus discípulos, ordena, sobe no barco e vai, que eu já estou indo. E agora a gente vai entrar nessa parte. Jesus anda sobre o mar. Versículo 16 ao 21, pessoal. Pega a tua espada aí e vamos. Jesus anda sobre o mar. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia. Entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles, e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco, e logo em seguida chegaram a seu destino. Amém? Então, essa pequena passagem aqui, que a gente vê esse relato lindo aqui de 5 versículos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 versículos, perdão, vai nos trazer, essa pequena passagem vai nos trazer grandes lições também, como toda a palavra de Deus sempre nos traz lindas e belas lições. Tá? Para trazer uma pequena
uma pequena explicação, é que uma narração, não tem um mistério aqui a ser desvendado. Mas como eu disse para vocês, como é um milagre, um sinal que foi registrado em todos os evangelhos, a gente também meditou para ver sobre a visão dos outros discípulos aqui. Então, a gente vê que como lá no Evangelho de Marcos não era um discípulo, mas Marcos também registrou. Marcos era discípulo de Pedro era discípulo de Jesus. Então, com certeza, Pedro falou em detalhes ali para Marcos. Certo? Sobre o Evangelho de Marcos, a gente vê que está sendo exclamado que os discípulos não voltaram a Cafarnaum por conta própria. Jesus os obrigou. A palavra ali nos fala que Jesus meio que disse para eles, vão. Jesus não sugeriu, Jesus não disse, eu acho bom vocês. Não, Jesus, a palavra aqui nos diz que ele desobrigou eles a entrarem no barco. Marcos 6, versículo 45. Está enfatizado isso, que foi uma ordem de Jesus. Subam no barco e vão, como a gente viu aqui no finalzinho aqui do versículo 15, e a gente trouxe a aplicação dentro da visão de outro evangelho também, que seria uma tentação grande se os discípulos vissem o povo clamando Jesus como rei. Então Jesus se retira e obriga os discípulos. Sobe no barco e vai para o mar, que tem uma tempestade agora esperando vocês. Por isso que eu digo que a gente vai conseguir trazer boas lições e aprendizados para nós aqui nessa parte. Tá? Propriamente a gente vendo uma narrativa, mas quando a gente medita e com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue trazer aprendizado e aplicação. Amém? Então, eles obedeceram Jesus, subiram no barco e foram direto para a tempestade, para uma avassaladora tempestade. Como entender isso, né? A gente vai parar para pensar. Por que Jesus permite sermos apanhados de surpresas por situações adversas? Jesus sabia, ordenou eles para que eles fossem ser agitados, né, por essas situações adversas, que seria, no caso dos discípulos, essa tempestade. E aí a gente traz uma aplicação também para nós, para fazer uma exposição aqui da palavra. A gente vai nos perguntar, porque todos nós passamos por situações difíceis, passamos por tempestades. A gente pode se perguntar, como a gente vai entender isso? Por que Jesus permite sermos apanhados de surpresa por situações adversas? Com certeza a gente pode se perguntar. Por que acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? O que a gente pode trazer com a ajuda da palavra de Deus? É mais fácil aceitar, né, que a obediência sempre nos leva a lindos jardins e não a fornalha da aflição. Sermos obedientes vai nos levar para um jardim, para o paraíso com Cristo. Não vai nos levar para uma fornalha de aflição. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê, quando vai conversar, às vezes, com outras pessoas que ainda não aceitaram Deus, ou que têm uma outra visão, né, que são ateus, as pessoas perguntam, tá, mas se Deus tem todo esse poder, por que Ele permite que, principalmente nesse momento de pandemia, né, que doenças graves tiram vidas de pessoas que também já aceitaram Deus, pessoas que são boas? Mas tem uma frase na palavra que nos diz, que até a minha namorada mesmo já repetiu várias vezes, e isso é muito lindo, que é morrendo que se nasce para a vida eterna. Então, sermos obedientes vai nos levar para um jardim, vai nos levar para Cristo, né? Não vai nos levar para uma fornalha de aflição. Então é mais fácil aceitar que a obediência nos livra das tempestades, né? E ela vai nos livrar das tempestades e vai nos trazer
bonança. A obediência nos traz as coisas de Deus. Sermos obedientes à palavra de Deus é o ponto. Não adianta a gente se rebelar, né, porque creio que muitas pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, já perderam familiares, perderam amigos, estão passando por dificuldades. Então a gente consegue entender que a existência de problemas não significa que estamos fora do propósito de Deus, né? E nem que Deus está indiferente à nossa dor. A vida cristã, pessoal, não é um paraíso na terra, mas é um campo de luta diária, né? A diferença entre um salvo, uma pessoa que já aceitou Jesus, e um ímpio, uma pessoa que não aceitou Deus ainda, não é o que acontece a ambos, não é o que acontece de bom nem de ruim, mas é o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. Então, a diferença entre quem aceitou Jesus e quem não aceitou não é que não vai ter, eu aceitei Jesus, mas estou passando por tempestades, estou passando por perdas. Um ímpio que não aceitou Jesus não está passando por tempestade, não perdeu ninguém, mas a gente sabe que Deus nos fez o nosso espírito eterno. Então, onde a gente fundamentar a nossa vida, como Jesus fala naquela passagem, né, que o sábio construiu a sua casa em cima da rocha, veio o vento, veio a tempestade e a casa ficou firme. Mas o insensato fez em cima da areia, não se preocupou. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade e a casa ruiu. Então a diferença é onde a gente fundamenta a nossa vida. Fundamentamos a nossa vida em Cristo, na palavra de Deus, ou fundamentamos a nossa vida na areia, nas coisas do mundo, nos prazeres, nas coisas que o mundo diz, pode fazer, pode botar, pode fundamentar a tua casa aí. Então, a palavra de Deus nos diz que se fundamentarmos a nossa vida, a nossa casa em cima da rocha, seremos bem-sucedidos. Amém? E como a gente falou, Deus nos fez eternos. Nosso espírito é eterno. Basta nós fundamentarmos a nossa casa na rocha para que a gente possa ter uma eternidade com Deus. Mas se viermos fundamentar nossa vida sobre a areia, sobre as coisas do mundo, é um futuro sem Deus, é um futuro de pranto, ranger de dentes, escuridão, do fogo que nunca apaga, de enxofre. Então é isso, pessoal. Temos que estar fundamentados, porque não é... Jesus nos disse que teríamos, né, aflição. Então, um cristão enfrenta as mesmas dificuldades que as demais pessoas que não aceitaram Jesus. Mas, né, essas dificuldades não destroem, não vão nos destruir. Antes, ela vai revelar a solidez da sua confiança no Deus eterno. Então, o cristão também vai passar por mesmas dificuldades que outras pessoas que ainda não receberam Cristo. Né? Essas dificuldades vão vir para que a gente possa deixar a nossa confiança mais sólida em Deus. Estou passando por uma dificuldade, mas Deus vai me ajudar. Perdi alguém querido da minha família, mas eu vou orar para que ele esteja com Cristo. Porque Deus dá, Deus tira. Deus tem o poder de dar vida, só Deus tem o poder de tirar. Então as dificuldades, elas vão vir para que a gente possa deixar a nossa confiança mais sólida em Deus. Amém? O sofrimento é a escola superior do Espírito Santo. Eu achei muito bonito isso. O sofrimento é a escola superior do Espírito Santo, que ensina as maiores lições da vida para nós. O Espírito Santo vai nos ensinar também quando estamos sofrendo. Porque como a gente viu, é aí quando a gente se torna dependente de Deus, é aí que a mão dele vem. Quando a gente diz que
Senhor, com a minha força eu não consigo. É aí que ele vem e entra com a força dele. As tempestades, elas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. As dificuldades, elas estão aí não é para destruir a nossa vida, mas para a gente nos apegar mais a Deus, para a gente entregar cada vez mais a nossa vida para Deus, nosso coração, a nossa família, tudo que a gente tem para Deus. É para isso que tem as dificuldades estão aí. É por isso que a gente passa por coisas difíceis. Então, por isso a gente diz também, se o mundo não tirar uma grande lição do que está passando agora, dessa pandemia, então vai tirar quando? Né? Então, nesse momento, a gente tem que entender que a gente depende de Deus, que a gente tem que orar uns pelos outros, que a gente depende de Deus e que a gente depende também de se ajudar uns aos outros em oração, no repartir do pão. As tempestades não são uma negação do amor divino de Deus, mas é uma oportunidade para que a gente possa experimentar o livramento amoroso de Deus. Mas aí tu vai te perguntar, mas eu orei para que Deus não levasse essa pessoa. Mas Deus sabe o que faz. Então por isso a importância da gente orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos irmãos, porque nosso espírito é eterno. Então aqui essa passagem é curta. Então essa oração, o falar de Cristo, repartir o alimento espiritual é importante, porque Deus faz a obra. Então a pessoa recebeu o Cristo no coração, ela está salva. Ela buscou fazer as coisas que Deus pede. É isso que vai definir. É a graça de Jesus. Não é pela minha força, não é pelas minhas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. Então a gente não pode ficar desanimado por causa das tempestades na nossa vida, né? Elas podem ser inesperadas para nós, mas elas não são inesperadas para Deus. Deus já sabe. Elas podem estar fora do nosso controle, mas não estão fora do controle de Deus. Nós podemos não entender a razão por detrás dessas dificuldades, mas podemos ter a certeza de que somos instrumentos de ensino de Deus, são instrumentos de ensino de Deus na nossa vida. As dificuldades podem estar fora do nosso controle, mas não estão fora do controle de Deus. A gente pode não entender a razão dessas dificuldades, mas a gente pode ter a certeza que essas dificuldades, que essas fases difíceis, essas perdas, elas são instrumentos de ensino de Deus na nossa vida, tanto para nós quanto para aqueles que partem também. E meditando nesses versículos aqui do 16 ao 21, a gente traz uma frase. Eu quero que vocês meditem comigo. Quando Jesus parece demorar, quando as circunstâncias fogem do nosso controle e quando o medo toma conta, a gente tem que lembrar que somente Cristo pode aquietar a nossa alma aflita. E com certeza, né, que Jesus estará conosco. Né? E se Jesus está conosco, a gente vai chegar ao nosso destino. Essa passagem aqui nos traz isso. Jesus parecia demorar para os discípulos. As circunstâncias das tempestades estavam fugindo do controle deles. E o medo estava tomando conta deles. Mas aí eles viram Cristo e Cristo disse, sou eu. Não temas, sou eu. Então, quando a gente lembra de Jesus e lembra que Ele está aqui conosco através do seu Espírito Santo, Ele vai aquietar a nossa alma, Ele vai nos trazer
o conforto e o consolo para o nosso coração, vai nos trazer o discernimento das coisas. E se Jesus está no nosso coração, Jesus está na nossa vida, está na nossa boca também, a gente pode ter certeza que a gente vai chegar ao nosso destino. Amém? Porque lá na parte B do versículo 36 do capítulo 16 nos diz, Jesus nos disse, né, no mundo terei aflições, mas anime-se, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. A vida do cristão, pessoal, não é um mar de rosas. A gente vai passar por aflições, mas a gente tem a certeza que Cristo está no controle. Então, a gente pode se animar em Cristo, porque Ele já venceu o mundo por nós. Entrega a tua vida, entrega teu coração, entrega a tua família, entrega tudo que tu tem nas mãos de Deus. Que Ele vai multiplicar, que Ele vai fazer o milagre, que Ele vai trazer, porque o milagre às vezes não é a nossa vontade, mas o milagre de Deus na nossa vida é a vontade de Deus se cumprindo. Amém? Porque às vezes a gente quer as coisas, mas não é o que Deus quer. A vontade de Deus é perfeita e agradável. E no final de cada oração, como Cristo mesmo nos ensinou, a gente sempre deve dizer, Senhor, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Amém? Então, por hoje era isso. Fica aí com esse ensinamento. Vamos ter aflições, vamos ter dificuldade, mas se estamos em Cristo, vamos ter bom ânimo, porque Cristo já venceu o mundo por nós. Amém? Mesmo que estejamos passando por tempestades, por dificuldades, estamos. Mas a gente sabe que Jesus está ali, do nosso lado, através do seu Espírito Santo. E ao mesmo momento que Ele está ao nosso lado, Ele está pedindo para fazer morada no nosso coração. Então deixa Ele entrar no teu coração, deixa Ele entrar no teu barco, para que acalme essa onda, acalme essa tempestade dentro de ti. Mesmo que esteja ao redor, passando uma tempestade, se tu está com Cristo no teu coração, tu vai ter essa calmaria e tu vai ter essa certeza que tu também vai vencer o mundo, porque Cristo já venceu e através do sacrifício dele, estamos indo para Deus. Mesmo que venhamos hoje, Deus venha pedir nossa alma, mesmo que Cristo não venha, que a gente vá antes, temos essa certeza que se estamos com Cristo, estamos no caminho que leva a Deus. Amém? Então por isso será hoje. Se Deus permitir, semana que vem a gente medita mais uma parte aqui do Evangelho, do capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo João. Amém? E a minha oração e o meu pedido hoje para o Espírito Santo é que esse humilde estudo venha trazer um ensinamento para as nossas vidas e que possamos guardar essa palavra no nosso coração e automaticamente também dividir com aqueles que estão com fome da palavra de Deus. Amém? Então eu convido vocês a gente fazer uma oração para agradecer pelo nosso estudo e segue aí meditando no Evangelho de João, capítulo 6, que se Deus permitir semana que vem a gente dá mais um passo. Amém? Oramos. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela tua santa palavra, te agradecemos pelo teu Espírito Santo que nos ajuda a entender a tua palavra e a praticar e também nos ajuda a dividir. Senhor, viemos te pedir que nos faça também instrumentos teu, para que a gente possa também estar dividindo, Senhor, o pão espiritual e também, Senhor, nos dá a provisão para que a gente possa dividir o pão material também. Senhor, também viemos te pedir que, mesmo passando nós por momentos difíceis, como a gente tem passado por esse momento de pandemia, Senhor, que o nosso coração esteja aberto para te receber, porque o Senhor disse que está à porta e bate, que a gente possa estar abrindo o nosso coração, que a gente possa estar esvaziando o nosso coração das coisas do mundo, para que tu, Senhor, o autor da vida, venha habitar em nós. Nos ajuda, Senhor, a nos esvaziar das coisas do mundo e abrir o espaço para que você venha habitar no nosso coração. E mesmo que venhamos passar por dificuldades, por aflições, por perdas,
sabemos, Senhor, que Tu podes dar a vida eterna, somente através de Cristo teremos essa vida eterna, e que damos graças pelo Espírito Santo que hoje está aqui conosco, dado sem medida para todos aqueles que pedem o Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas melhores, para que possamos também abrir a nossa boca e falar da Tua palavra e da Tua vontade. Porque sabemos que tem pessoas com fome do pão físico, mas também muitas pessoas estão com fome desse pão espiritual que és Tu, Jesus. O pão que dá a vida eterna. Amém. Agradecemos pela presença de cada um de vocês. Agradecemos por você que vai ver depois a gravação. E que semana que vem, possamos estar reunidos mais uma vez, para meditar mais um pouquinho no Evangelho de João, aqui, capítulo 6. Amém? Um abençoado final de semana. Que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família. E que tu seja também como aqueles discípulos de Jesus que distribuíram aquele pão físico, que hoje também tu possa ser como discípulo de Deus, de Cristo, que divide também o pão físico, mas também que divide o pão espiritual. Então te alimenta do pão espiritual, abre a tua boca, fala para a tua família, fala para o teu vizinho, para o teu amigo de serviço, para o teu colega de escola. Seja também um enviado de Deus para falar da palavra. Pede ajuda para o Espírito Santo, porque é Ele que capacita, Ele que bota a palavra na nossa boca. Amém? Então, um abençoado final de semana, até semana que vem. Deus abençoe.